Ok. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu recebo aqui dois lançamentos muito interessantes. Nós vamos falar de literatura insólita e também de poesia. Então, tenho aqui hoje o Matias e o André, e eu peço que eles se apresentem. Quer começar, André, por favor? Boa noite, Afonso, Matias, quem está assistindo a gente no canal do Afonso, no YouTube. Eu sempre acompanho e adoro. Bom, eu sou André Balaio, sou escritor e roteirista, sou de Recife e moro no Rio há quase 2 anos. Eu já fiz quadrinhos, quer dizer, roteiro para quadrinhos, não ilustração, mas roteiro. Fiz roteiro para cinema e de alguns anos, sei lá, de 10 anos para cá, eu tenho mais me dedicado à literatura num terreno da literatura insólita, né? E aí depois eu vou explicar melhor, falando um pouco mais dos livros e tal. Mas eu posso me considerar um autor de literatura insólita hoje. Muito obrigado. Matias, por favor. Obrigado, Afonso. Prazer aí conhecer o André também. Mais uma vez estar no teu canal, falando um pouco, conversando um pouco aí agora sobre literatura, né? A gente falou sobre filosofia antes. Com isso eu já mostro um pouquinho de onde eu venho, né? Eu sou professor de filosofia, mas também escritor nas horas vagas. Eu sou do Rio, morando aqui há 7 anos, vou fazer 8 anos esse ano, aqui no Amapá, no norte do Brasil, né? E o livro que a gente vai conversar hoje também é um pouco dessa experiência que eu passei aqui, né? Muito obrigado, pessoal. Bom, André, você começou com um grande sucesso seu, né, em 2018, pela Patuá, O Quebranto. Queria que você falasse um pouquinho desse livro, que foi realmente, teve uma boa repercussão. Eu agradeço pelo sucesso, porque assim, eu acho que eu fiquei muito satisfeito, né? Esse livro aqui, Quebranto, é um livro de contos, tem 13 contos, e de fato ele considerando sendo um livro de uma editora independente, né? Acho que ele conseguiu ir bem longe. Ele foi finalista do Prêmio Sesc, ele ganhou um prêmio da Academia Pernambucana de Letras, que é o prêmio principal do melhor livro de ficção de 2018, né? O ano que eu lancei. Foi finalista de outros prêmios. Então, assim, realmente, eu comecei... É engraçado porque, assim, eu comecei a publicar literatura um pouco tarde, né? Eu vinha de roteiro, de quadrinhos, escrevia literatura, escrevia prosa há bastante tempo, mas quando eu comecei a estudar mais, fiz vários cursos com Raimundo Carreiro, com Marcelino Freire, Sidney Rocha, com vários autores, foi que eu meio que acho que tive coragem e procurei a Patuá, né, o Eduardo Lacerda, e publiquei esse livro. E a forma dele, então, são vários contos que têm alguma coisa em comum, é isso? Na verdade, assim, ele habita o espaço que ele se passa sempre no Nordeste, né? Então, algumas histórias são um pouco mais urbanas, outras são mais do interior, e aí tem da Zona da Mata, do Sertão, né? Todos têm em comum. Eu achei engraçado isso, porque eu nunca tinha pensado nisso, assim, né? Foi o Marcelino Freire quem disse: André, você fala de trabalhadores e trabalhadoras, assim, né? Então, eu falo de pessoas comuns, assim, não tem nenhum... um que é um técnico de eletrônica, o outro que é um jornalista, o outro que é um trabalhador rural, né, um casal que trabalha num sítio, o outro que é uma usina, né, aí, lembrando aí do João Cabral, uma usina de açúcar, um mendigo também. Então, assim, são pessoas comuns, assim, não tem nenhuma pessoa mais, vamos dizer assim, de gestos mais elevados, no sentido padrão que a gente tem, né? Assim, de heróis ou de gestos Então, e aí eu tentei sempre fazer o cotidiano, quando ele acontece algum fato que rompeu uma certa estabilidade, né, daquele cotidiano, daqueles personagens, é quando aparece o insólito. Então, assim, normalmente os contos ele não começam com o insólito, né, aquele elemento de estranhamento, de sobrenatural, né? Então, por exemplo, tem uma mulher que ela trabalha num sítio, ela tem uma propriedade rural pequena,
e é casada, né? E o vizinho começa a paquerar com ela. Eles já são velhos, assim, eu digo, já tem uma certa idade, né? E aí ela decide trair pela primeira vez o marido. E quando vai acontecer a traição, o futuro amante morre. E ela fica sendo perseguida pelo fantasma do amante, né? Assim, o fantasma vem, né? Claro que tem todo um simbolismo. Esse conto, inclusive, ele ganhou um prêmio. Ele ganhou o Off Flip, que é um prêmio aqui do Rio, né? Que aconteceu durante a Flip, né? Chama-se O Lado de Lá. Então, assim, sempre são essas situações. Porque você também criou o Recife Assombrado, né? Sim, é verdade. Eu acabei não falando. Eu venho lá atrás também, junto com esse trabalho do insólito, do fantástico, do horror. Eu e o Roberto Beltrão, meu amigo de infância, praticamente um irmão, né? Assim, em vida, e não de sangue, mas um irmão de coração. A gente sempre se interessou, e isso eu estou falando dos anos 90, final dos anos 80, comecei nos anos 90, guri, a gente fazia pesquisa sobre as lendas e assombrações do Recife e de Pernambuco, e aí a gente descobriu um livro do Gilberto Freire, chamado Assombrações do Recife Velho, que na época estava fora de catálogo, não estava sendo publicado, e voltou a ser, né, pela Global, e a gente começou, esse livro moveu tudo isso e a gente acabou criando o site. O site foi criado em 2000, quer dizer, já tem 23 anos, né? Já está bastante tempo no ar. O Roberto, ele hoje está mais à frente do site, mas eu participei bastante durante muitos anos. E acabou que esse livro que inspirou esse interesse, que é o Assombrações do Recife Velho, do Gilberto Freire, a gente fez uma parceria com a Fundação Gilberto Freire e adaptou para quadrinhos. Então, eu acabei fazendo o roteiro, o Roberto fez a edição e a gente lançou. Então, fechou um ciclo. Eu lembro um livro que foi influência para a gente lá atrás, depois aí de uns 20 e poucos anos, acabou que a gente adaptou ele para uma outra linguagem, né? Para a linguagem dos quadrinhos. Nossa, demais. Toda uma história aí. Muito obrigado. Matias, bom, já te entrevistei, né, falando de Sócrates. Queria que você falasse um pouquinho dessa ideia, porque na realidade você vai para a filosofia também para colher motivos imaginária para literatura. Essa é a sua ideia inicial? Pois é, a gente, quando é jovem, né, acredita em certas coisas. Eu acreditei que, de fato, me reconhecendo como escritor, eu precisava de material sobre o qual escrever, né? E a escolha do curso de graduação por cursar foi muito com essa perspectiva, né? Eu já estava concursado, funcionário público, então não tinha preocupações, né, de ter uma profissão para realizar algo profissionalmente. A minha ideia mesmo era um curso que pudesse me dar um imaginário, uma forma de pensar e que pudesse contribuir para a minha escrita, né? Eu também cheguei na filosofia muito envolvido com Nietzsche, né? Ele foi o primeiro filósofo que, de fato, eu conheci, que me tomou, e o Nietzsche já tem esse diálogo bastante intenso com a forma dele escrever, de uma maneira bastante literária, né? E isso, para mim, foi a primeira experiência que eu tive em termos de escrita, e entrando na filosofia, isso só se potencializou, né? Tanto é que o meu primeiro livro, né, que eu lanço um livro por publicação independente, que é um poema inspirado no poema Sujo, do Fernando Ferreira Goulart, mas o primeiro livro que eu considero, né, de fato, é o meu romance Falosofia de Mulher, né, que tem um pouco dessa pegada, que é um diálogo entre literatura e filosofia também, tentando, de alguma forma, dialogar também com escritas, né, como a da Virginia Woolf, do próprio James Joyce também, que me marcaram muito na época, e, de alguma forma, uma leitura mais ensaística, né, uma literatura mais ensaística, né, aquela que você vai entremeando nas cenas, né, algumas reflexões filosóficas e tudo, e os leitores que geralmente comentaram do livro falam muito disso, né, que não ficou cansativa a reflexão, né? Parecia
de certa maneira, interessante até mesmo para as cenas em que isso aparecia, a forma como a reflexão era encaixada ali, por assim dizer, nas cenas, né? Então, e hoje no meu fazer filosófico eu acabo trazendo muito dessa perspectiva também de diálogo com a literatura, né? Estudando discurso, a questão da ética do discurso e do modo como o discurso, em termos de análise, também pode ser interessante, tanto para a filosofia quanto para o texto literário. Então, essa é a minha vereda hoje em dia, né? Fala um pouquinho dessa veia, porque o discurso que influencia ações, não é isso? Estamos falando isso, desse... Sim. Assim que eu cheguei aqui no Amapá, né, como eu falei, eu estou há 7 anos, vou fazer 8 anos aqui já, quando passei no concurso para cá, e assim que eu cheguei, eu decidi, eu estava terminando o doutorado, e eu decidi criar um grupo de pesquisa aqui que tivesse uma contribuição um pouco mais duradoura, né? Porque geralmente a gente faz a pesquisa envolvida ali com algumas temáticas desses nossos trabalhos acadêmicos. Eu queria algo que pudesse, inclusive, envolver os alunos também, com algumas questões que eles pudessem trazer. E eu tentei montar, então, esse grupo de pesquisa, que se chama Diálogo, né? Discurso e Ação Humana, que é uma ideia exatamente de pensar como é que os discursos... Olha, travou para mim. Travou para mim. Travou para você também? Travou um pouquinho. Bom, logo ele volta, então, para continuar aí com os discursos que influenciam a ação. Bom, Balaio, vamos falar um pouquinho da... Eu tive a mesma sensação, né? Quando vi a notícia do José Wilker, pensei, nossa, esse cara é da minha turma, ele representou tanta coisa que eu vivi, né? Então foi uma coisa assim, bem como algo encerrou ali, né? Não sei. Opa, voltou. Ah, voltou, Matias. Segue então, por favor. Tem que lembrar onde foi que ele parou. Talvez voltar um pouquinho aí no estava falando. Matias, você está com a gente? Matias, volte para o Oi, ar. vocês me ouvem aí? Sim, te escutamos. Você quer continuar agora da parte sim. que você estava comentando? Você tem um grupo de estudo, não é isso? Isso, o grupo de estudo chamado Diálogo, Discurso e Ação Humana, que é exatamente essa ideia de pensar um pouco como é que o texto e o discurso, de uma maneira geral, influenciam as ações, né? Mobilizam as ações. Tá ruim a internet dele mesmo. Caiu, às vezes é melhor reiniciar, né? Entrar de novo, né? Então vamos nós. Vai, então vamos. Quer esperar um pouquinho? Não, você que sabe. Você é o diretor. Não sei. Vamos lá. Bom, então vamos falar um pouquinho dessa questão, né, do início, do impulso inicial, né, do texto do José Wilker, que é só um, né? Porque esse é uma espécie de novela, mas tem outros contos. Conta pra gente, por favor. Então, esse livro que eu estou lançando agora se chama A Última Noite de José Wilker, né? E ele tem narrativas mais longas, né? A narrativa homônima, ela é quase uma novela, né? Assim, ela é um conto, mas um conto estendido, e tem mais 4 contos também, não tão longos, mas mais longos do que os que eu estava trabalhando lá no Quebranto, né? Então, buscando uma prosa, uma narrativa mais desenvolvida no sentido mesmo da extensão da história, né, dos conflitos e tal. Então, é uma coisa muito curiosa, porque quando eu escrevi, eu não pensava ainda em morar no Rio, não tinha essa perspectiva, né? Mas, de certa forma, ele faz uma certa ponte entre Recife e Rio, né? Aparece um ponto que fala do Botafogo, né? Uma situação de não posso dar spoiler, mas uma situação fantástica que, né? Vamos dizer que um alfaiate, né? Um personagem, um narrador vai para um alfaiate e ele
e vê um pôster do Botafogo, campeão carioca de 89, e aí o Alfaiate disse, eu estou nessa foto aqui, né? E aí desencadeia toda a história e a gente não sabe exatamente o quanto disso é verdade, a história vai se desenrolando, né? E também, é claro, a história do José Wilker foi baseado nessa vinda, né? Um personagem de Recife que está numa fase da vida, vamos dizer assim, na meia-idade, uma idade próxima até da que o José Wilker tinha quando morreu, né? Ali para os 50 e tantos, 60, é um professor universitário, professor de sociologia, e ele fica muito impactado e aproveita para... vai ter um congresso aqui no Rio, né? E ele aproveita para vir ao Rio e repetir o que ele acha que foi a última noite do José Wilker, né? Então, e aí você lembra, não sei se vocês lembram, né? Mas tem um filme do Scorsese que é o Depois de Horas, né? Então a segunda parte da narrativa ele se passa inteiro numa noite, né? A história começa no final da tarde e vai até amanhã, já aqui no Rio, né? A metade inicial da narrativa é ele em Recife, tendo a notícia, né, de certa forma impactando sobre a finitude. Não é exatamente a morte de José Wilker, é só uma vamos dizer assim, uma justificativa para um choque, uma reflexão sobre a morte, né? Assim, porque embora o José Wilker era uma pessoa que ele não conhecia pessoalmente, mas estava muito próximo dele, já tinha visto filmes, novelas e tal, então aquela morte inesperada, né? Ele acaba tendo um impacto sobre esse personagem, e aí ele vem, né, nesse congresso e decide repetir, aí ele lê no jornal o que é que o José Wilker fez, qual foi o restaurante que ele foi, qual foi o prato, isso saiu realmente na imprensa, tá? Na imprensa saiu o prato que ele tinha comido, o vinho que ele tomou, e aí o cara vai e pede, imagina que está sentando na mesma cadeira que o José Wilker, né? Então eu até uso um trechinho de um poema de um poeta carioca que eu amo, que é o Paulo Henriques Brito, né? Que tem a ver sobre isso de você... isso abre o conto, né? Que é essa coisa de você editar, já que você não pode ter uma vida, para você edite a sua vida, assim, né? É um pouco isso, ele tenta editar para tentar repetir o que ele acha que foi a última noite. E aí vai. E aí tem outros contos, né? Não sei se estou me estendendo muito, Afonso. Não sei se dá tempo de falar dos outros contos, eu dou uma paradinha e volto depois para falar dos contos. Isso, volta daqui a pouquinho, então. Depois eu falo dos outros contos. Tá bom. Obrigado. Já falamos deles. Matias, fomos interrompidos aí pela épica internética, mas queria que você falasse também dessa multiplicidade, né? Que você, na realidade, a forma que você usa é uma forma bem mutante, né? Vamos dizer assim, e você vai reconhecendo uma segunda leitura ali, né? Uma segunda voz. Seria redondilhas, você vai... Me parece que tem horas que é um pouco teatro, né? Então, fala um pouquinho dessa variedade de formas aí que você usou, por favor. Então, teve uma queda de energia que é terrível quando isso acontece, né? Que finaliza tudo, né? Mas eu dizia lá do grupo de pesquisa, né? Com relação ao discurso e à ação humana, porque muito dessa pegada me interessa, né? O que a fala, né, as palavras, elas são capazes de fazer as pessoas fazerem, né? Então é mais ou menos essa a minha pegada, e o meu estudo é muito centrado na questão da poética, principalmente na poética em diálogo com a filosofia antiga, porque, de certa forma, quando você estuda uma cultura no início, né, você estuda um pouco essa vivência da poesia enquanto performance, canção, né? Ela tem essa característica, né? Não exatamente formal e visual como é hoje em dia, mas ela é tributária dos cancioneiros, né? Da forma performática que depois vai dar o teatro grego. Então, todo esse diálogo me interessa muito de pensar exatamente uma perspectiva de encarnação do verbo, né? A possibilidade mesmo de você entender a palavra como uma espécie de encarnação
dessa reflexão ou dessas vivências pelas quais o poeta está passando e que inevitavelmente vai repercutir no espectador, né? Então, no meu livro, né, que você comentou aí, que a gente está conversando hoje um pouco sobre ele, Ninguém Há de Doar-se a Dois Amores ou Julieta, né? A ideia é exatamente fazer uma espécie de releitura lá do drama shakespeariano, mas dialogando com diversas outras inspirações, outros mestres da literatura que me são muito caros, como o Dante, os autores brasileiros, como a gente já falou, né, do Cabral de Melo Neto, a própria Cecília Meirelles também, uma figura importante para mim. Então, essas formas pelas quais a ideia foi tentar pensar um pouco uma estrutura de poema narrativo e, nessa estrutura, tentar dialogar com várias formas de estruturação do verso para exatamente pegar um pouco, né, na medida do possível, espero que eu tenha conseguido fazer isso, de dar o ritmo, esse ritmo da encarnação do verbo que tem a ver exatamente com as situações que vão se apresentando. Então, uma determinada situação impõe, por assim dizer, um ritmo de construção do verso, uma metrificação diferente, uma disposição de rima, outros não tanto rimados, então outros com nenhuma rima, completamente amorfos, né, em termos de verso livre. Então, a ideia foi exatamente buscar um pouco dessa inspiração tanto caótica de várias possibilidades, para tentar pensar um pouco a nossa maneira de ser brasileiro, né? A gente é um pouco antropofágico nesse sentido, né? De ir devorando um pouco dessas nossas impressões para dar forma a essa nossa vivência que também não deixa de ser caótica, né? Então, um pouco da pegada do livro é nessa perspectiva, né? E você faz um jogo muito interessante com o arcaico, né? Você usa essas formas, ao mesmo tempo com um pouco de humor, talvez, né? Assim, sei lá, literalmente Camões, alguma coisa assim, não? Sim, sim. Camões está muito presente também. O próprio Drummond, né, que ele foi uma referência muito mais forte no meu primeiro livro, que eu havia comentado, né? Ali o Ferreira Goulart e o Drummond são, de fato, as referências principais lá no primeiro. Mas aqui, naturalmente, né, o Drummond já está impregnado, então você está sempre nesse diálogo que de repetição e de recriação, né? Então, um pouco dessa ironia também eu devo muito ao Drummond, ao próprio Machado de Assis, que são as minhas referências em termos de ironia. É uma tentativa também de desconstruir um pouco, até eu acredito que depois essa forma, né, o André deve saber disso, né, essa forma do teatro vai ficar muito marcada por uma espécie de conjugação da tragédia com a comédia, vai ser chamado de tragicomédia, né, porque o próprio Shakespeare você às vezes encontra, né, que era poeta e autor de teatro, né, quer dizer... E uma peça trágica que às vezes tem umas cenas cômicas. Então, tragédia, comédia, exatamente. É difícil você dizer que toda aquela peça, por exemplo, igual o teatro grego, né, que é toda uma peça densa, né, com uma atmosfera sombria e tal. No teatro de Shakespeare você tem uma coisa mais leve, até porque é uma exigência até do público da época, né? Então, essa foi uma tentativa também de dialogar um pouco com essa tradição que mistura, já no Shakespeare também, na poesia moderna, um pouco de tudo, também para descaracterizar um pouco essa ideia do trágico, né? A gente tem muito essa ideia do trágico em termos de tragédia, né? De acontecimento trágico, mas no fundo o trágico é a essência do pathos, né? O que o grego chama da emoção, né? Então há emoção também no riso, né? Há emoção também na ironia, né? Bom, e tudo isso também muito passando pelo Brasil, né, com um toque assim de Brasil. Muito obrigado. Eu queria ler um trechinho aqui da Débora Ferraz, que vai fazer um prólogo desse A Última Noite, né? Ela vai falar assim: é o tipo de conto que nos faz pensar que assim escreveriam Stevenson, Bram Stoker,
Mary Shelley, se fuçassem nos esqueletos escondidos da classe média baixa do Brasil desse século. E realmente tem um pouco isso, né? Então, tem alguns contos que tem, a gente está falando do insólito, né? Então, aquela coisa de funcionário de escritório, mas de repente surge uma epifania, alguma coisa assim, que abre uma dimensão, ou não, exatamente, né? Então tem essa viradinha, assim, sempre que... Mas é interessante que fica sempre pode ser que seja só a cabeça dele, ou pode ser que seja só... sim. Né? Que porque, não assim, é um tentáculo de verdade. Eu venho muito daquele conceito do Todorov, né, que é o teórico da literatura, que ele tem um livro que ele fala do fantástico, e ele define o fantástico muito como essa dúvida que fica na cabeça do personagem ou do leitor e da leitora sobre se o que está acontecendo é de fato sobrenatural, né, é de fato uma coisa fora das leis da vida, né, das leis da natureza, ou se é apenas fruto da imaginação, de um certo descompasso, né, das personagens, né? Então, assim, eu gosto muito de jogar com isso, né? Eu uso muito essas referências. Esse conto que você falou do funcionário da contabilidade chama-se Exposição, é o que abre o livro, e ele é um pouco isso, né? Ele é engraçado porque ele tem uma característica, ele é um... Inicialmente, eu ia fazer um conto de lobisomem. E apareceu um lobisomem. E aí, quando eu escrevi a história, e eu estava mostrando, foi até Roberto Beltrão, meu amigo, que disse: cara, tá tão bom ser um lobisomem, não põe esse lobisomem. Não põe. Tem uma coisa de uma homoafetividade, né? De uma coisa reprimida, porque o cara é, a princípio, hétero, e ele, né? Bom, não vou dar spoiler. Mas assim, então, mas já aconteceu uma coisa engraçada. O Wisner Fraga, que é escritor e crítico, quando ele leu o livro, aí ele falou, não sei o que, tem um dado de licantropia. Eu disse, pô, como é que ele percebeu? Porque não tem lobisomem, né? Na história. Eu tirei o lobisomem. Mas, de fato, é isso. Sempre a perturbação na vida normal, né? Nesse caso, é justamente esse outro homem que aparece na vida dele, que perturba uma certa estabilidade pela qual ele passa, né? E aquilo deságua no insólito, no fantástico, né? Sim, muito legal. Bom, Matias, então estamos falando, né? A gente esses dias fez um programa sobre Boal, né? Augusto Boal, e então toda essa questão de que o que se chamou, né, narrativo, né, no teatro foi essa interrupção, né, da identificação dramática e tal, e a questão de que, não sei, o personagem pode se dirigir ao público, ou pode contar uma história, ou está se remetendo ao passado, tudo isso, ou interrompe a ação, tudo isso que são elementos do épico, né? Então fala um pouquinho para a gente o que você entende por poema, né, narrativo, quais são suas influências nesse sentido e o que você quis trazer de narrativo no sentido que você escolheu. Legal. Uma coisa que me incomoda muitas vezes para frequentadores de sessões de poesia sabem um pouco disso, né? É você pegar o livro de algum poeta que você nunca ouviu falar na vida, né? Que está lá na estante, e começar a ler versos que geralmente são classificados como do eu lírico e, de certa maneira, apresentando ali o sentimento ou alguma situação cotidiana e a descrição de alguma emoção, de alguma vivência. E, geralmente, a gente busca, quando a gente gosta de algum verso, né, quando algum poema chama a atenção da gente, a gente busca um pouco mais de informação sobre o poeta, porque parece que há uma identificação maior quando a gente conhece, de fato, essa figura a qual a voz está saindo, né? Ouvir a voz, simplesmente, né, do eu lírico ali, nos parece um tanto, eu diria, insólito, né, para brincar um pouco com a literatura do André, mas é isso. E aí me pareceu que tentar trazer um pouco de, não exatamente de um eu lírico, como
como sendo a marca daquilo que eu queria expressar, mas como eu tendo a possibilidade, que eu já havia trabalhado no romance, de lidar com várias vozes que, ao mesmo tempo, também são eu, né? São essas múltiplas vozes do meu próprio eu. A própria personagem principal do meu romance é uma personagem feminina, as duas personagens são personagens femininas, então eu vou brincando com essa possibilidade, inclusive também de trabalhar vozes diversas da minha, com outras situações de vida, com outras possibilidades. Então, me pareceu que também fazer isso, ou pelo menos trazer isso para a literatura poética, seria interessante. Naturalmente, não é nenhuma novidade, né? Não é nenhum, é mais um resgate até, né, do que propriamente uma novidade, porque a gente vê isso, como eu comentei do Cabral de Melo Neto, né? Você vê eu sempre fico impressionado quando eu releio Morte e Vida Severino, né? Porque é magistral aquela descida, né, do retirante, seguindo o rio, o fluxo do rio. O próprio poema O Rio, né, também, o André falou da usina aí, né, o modo como esse diálogo entre o fluido e o pétreo, né, é uma marca muito, muito importante da poesia do Cabral de Melo Neto. Me parece que quando se entra nessa atmosfera a partir de vozes diversas, né, que não exatamente do eu lírico do poeta, parece jogar um pouco, inclusive, com essa experiência que a gente sente com a leitura de contos e de romances. Então, a minha ideia foi tentar trazer um pouco dessa tradição que tem, por exemplo, na Cecília Meirelles, do romanceiro da Inconfidência. O Bruno Tolentino também é uma referência muito interessante, o próprio Sebastião aí na orelha do livro identificou, né, que tem ali um pouco da minha leitura que me marcou muito, o Balada do Cárcere, do Bruno Tolentino, mas também na poesia de um modo geral, né, de outros países, como T.S. Eliot, né, uma referência importante em termos de poema narrativo, o modo como ele vai criando, principalmente os quatro quartetos, né? É uma ideia mesmo de trazer um pouco de uma multiplicidade de vozes, contando uma história que é construída com um certo encadeamento e que dialoga com essa experiência imaginária, essa experiência imaginativa e simbólica de você estar trabalhando com outras personagens também. Então, não só para o leitor fica algo, me parece, interessante, mas também para mim, enquanto escritor, fica muito mais rico, né, essa experiência poética e estética, né? Mas a ideia é essa, né? E aí, claro, eu já tinha falado do Dante, né? Mas o Dante é essa referência maior, de fato, dos poetas, além do Shakespeare, né? O Dante está muito ali presente. A leitura da Divina Comédia foi uma experiência assim fantástica. E mais uma vez, né? Essa ideia, né? De perceber um pouco ali da multiplicidade de vozes que o Dante vai dando para a sua descida aos infernos e a subida ao paraíso, que é um pouco do que eu tento trabalhar também nesse livro, ora através da Julieta, ora através do Romeu, ora através do amigo do Romeu. Então, é essa multiplicidade de possibilidades que me interessa em poesia. Tá sem áudio, Afonso. Aí, agora. Eu super atrapalhado aqui com o áudiozinho do celular. André, por favor, queria que você falasse um pouquinho desse boom, né? Porque recentemente você me falou sobre a Isabor, né? Que é uma outra escritora aí, né? Da Paraíba, ela é. Eu sei que ela gosta muito da Mariana Henriques, né? Que é uma das coisas maravilhosa. do fogo, por exemplo. Então, queria que você falasse um pouquinho. Eu tenho a impressão de que essa literatura do Nordeste está aqui o Fred Toscano já apareceu várias vezes. Sim, o grande escritor, né? Roberto. João Paulo Parísio, né? Dessa cena aí, dessa cena pois insólita. A gente tem... eu acho que a gente conseguiu tirar um pouco daquele tradicional eixo do Sudeste, né? Rio, São Paulo, às vezes Minas e tal. Então deslocou, né? E aí essa literatura fantástica, insólita, ela
esses nomes que você citou, Isabeau, Fred Toscano, né, Roberto Beltrão, João Paulo Parísio, não sei se você já leu, ele é super autor, o Márcio Benjamin, que é do Rio Grande do Norte também, outro grande escritor. Então, assim, tem toda uma literatura sendo feita, né, de autoras e autores nordestinos que exploram esse insólito, né, esse fantástico, esse ambiente, esse estranhamento, né, que foge muito daquela tradição do realismo, né, daquele realismo, daquela geração lá, geração de 45, né, assim, então sai um pouco disso, né, então é engraçado porque às vezes se usa o mesmo recurso, o mesmo cenário do Zé Lins Rego, da Raquel de Queiroz, né? Outro grande influenciado por isso é o Cristiano Aguiar, que lançou o Gótico Nordestino, né? Que é paraibano e mora em São Paulo. Mas, assim, se usa aqueles elementos de cenário, de personagem, mas para se criar uma narrativa insólita, né? Fantástica, né? Quer dizer, um outro enfoque, saindo um pouco daquela visão mais realista, né? E como você falou, aí, isso, de certa forma, se conecta com essa literatura que está sendo feita hoje no mundo, né? Principalmente na América Latina, principalmente com autoras, né? Com mulheres. Você falou aí da Mariana Henriques, né? Giovanna Rivero, Samantha Schweblin, que também é argentina, né? E várias autoras e autores também, né? Mas, assim, esses 3 nomes são mais conhecidos. Então, assim, se conecta, né? Tem essa conexão dos temas. Eu acho que é muito legal. Eu acho que serve como uma renovação, né? A coisa renova a literatura, né? Eu gosto muito, por exemplo, eu falando do meu estilo, né? O Matias falou no João Cabral. Eu sou muito filiado ao João Cabral e ao Graciliano Ramos, né? E aí eu traço paralelo entre eles, assim, né? Eu acho que não só eu, né? Todo mundo traz. Mas eu digo assim, o que um fez na poesia, o outro fez na prosa. Aquela busca incessante pela palavra na medida, né? A medida do texto, para não sobrar, de você trabalhar o texto e não sobrar, né? Não sobrar palavra, não sobrar advérbio, não sobrar adjetivo. Você está escrevendo ali e o texto é extremamente trabalhado e retrabalhado, né, pelos dois, né, os poemas do João Cabral, e inclusive eles falam disso, né? O João Cabral tem aquele poema do Catafejão, né, do João Cabral, que ele compara o catar o feijão, separar as pedrinhas e tal, com o escrever, separa, tira as palavras que não interessam, né? E o Graciliano, ele tem um texto sobre as lavadeiras, né? As mulheres que lavavam roupa e pegavam tecido na beira do rio, lá na terra dele, e secavam, batiam, para só deixar. E ele diz: olha, a palavra não foi feita para enfeitar, a palavra foi feita para dizer. Então, eu sou, embora eles não tenham, não sejam no tema do insólito, do fantástico e tal, né? Mas eu acho que a minha literatura, a minha linguagem é muito filiada a essa busca por um texto mais preciso que eu puder fazer, né? Um texto que eu realmente... E aí eu acho que... E aí até me perguntaram, Matias, foi uma coisa engraçada. Eu lancei A Última Noite de José Wilker, eu acho que eu não tinha mostrado ainda, aqui está a capa dele, aqui no Rio, na Livraria da Travessa, né? De Botafogo, e conversei com 2 autores, um deles é Alexandre Brandão, que é poeta e também da prosa, e o outro foi o Carlos Eduardo Pereira, que é autor de prosa, de romance, romancista. E o Alexandre perguntou: você já fez poesia? Eu disse: não, eu disse: olha, eu fiz lá atrás, né? Não sei nada que eu tentei publicar e nem quero, né? Não é... Mas, assim, eu entendi a pergunta dele, porque é uma coisa que eu busco, que é o ritmo do texto, né? A linguagem, buscar um ritmo, um tempo, né? Uma sincopada e que com isso uma fluidez, né? Eu acho que o ritmo do texto de prosa, ele acaba, que não é prosa poética, né? Não me arvoro a isso, mas, assim, de ter um texto que tenha esse ritmo e essa fluidez,
que a boa poesia... Tem momentos em que a linguagem, ela meio que traz o insólito, né? Então, no momento que você não entende muito bem o que está acontecendo, me lembrou um pouco Duplo, do Dostoiévski, né? Que é uma coisa um pouco lírica, que seria um realismo, sei lá, mas de repente é uma coisa tão lírica que você duvida da realidade, né? Onde começa a realidade, onde acaba, né? E tem um texto, Ruas e Rodas, que é sobre um duplo, né? Que é justamente a coisa do duplo. Você falou essa ideia do duplo que o Dostoiévski explorou, que o Edgar Allan Poe explorou no William Wilson, né? E tal. Eu me inspirei muito nisso também, entendeu? E busquei, e na linguagem, na verdade, assim, eu hoje me interessa muito mais do que usar temas de horror, de fantástico, usar uma linguagem que evoque isso no leitor. Então, não necessariamente eu estar tratando de temas fantásticos, de, sei lá, de assombrações, de fantasmas. Eu já tratei disso lá atrás, mas eu digo assim, hoje me interessa tratar de outros assuntos, mas mantendo essa linguagem que deixa a leitora e o leitor preso na história, né? O que é o mesmo, né? Não sei se eu consigo, mas assim, que arrasta para acompanhar o texto e ter interesse, né? Criar um suspense, mas tudo através da linguagem. Eu acho que realmente a busca é pela linguagem. Perfeito. Matias, lendo seu texto em alguns momentos, eu sinto bastante oralidade, né? Então tem muito essa questão mesmo, me lembra mesmo essa poesia que tem um pouco de místico, poesia antiga, né? Poesia arcaica, que na verdade meio que é um médium, né? Entre vários mundos, aí um daimon, não sei. E queria que você falasse um pouquinho dessa influência de poesia antiga, ou dessa poesia, porque afinal, a gente falou, né, de teatro, mas não era bem teatro que se chamava, né? Era tipo poesia dramática, alguma coisa assim. Conta pra gente. Sim, sim. A construção a constituição do teatro ali na Grécia, ela é antecedida por um período anterior que tem toda uma tradição poética ali. Alguns vão chamar essa tradição de poesia lírica, né? Acaba tendo esse nome para distinguir um pouco da poesia épica lá do Homero, do Hesíodo, mas é lírica porque era acompanhada por uma lira, né? Então a ideia mesmo era que essa poesia era uma canção. Ela, na verdade, o instrumento que é a lira, você não tinha uma musicalidade muito complexa, ela era um ritmo sincopado, muito simples, apenas para poder fazer a cadência do verso e da palavra, que era o que mais importava. Mas também a performance do Aedo, como era chamado o poeta, né? Ela é muito representativa daquilo que depois vai ser o ator, no sentido de representar o que ele está falando, né? Então ele vai dar uma emotividade nas feições, no gestual do corpo, no fluxo de movimento que ele faz para aquela apresentação, que era muito utilizado nesse tipo de poesia, que não tinha necessariamente o espaço do teatro, como depois vai ter, mas eram em festas, né, casamentos, banquetes, momentos de rituais, como um ritual fúnebre, ou então um ritual de vitória de alguma guerra, ou dos atletas das Olimpíadas. Tudo isso eram momentos em que o grego gostava de celebrar com poesia, né? Então, esses poetas, quando faziam essa performance, né, tinham toda essa riqueza que ia do gestual e do ritmo do corpo até esse ritmo da música que ia acompanhando o verso e, em certa medida, favorecia não só a memorização, né, porque não se lia, era tudo memorizado, era tudo oral, ao mesmo tempo em que favorecia também o impacto daquela performance, né? A música tem muito dessa tonalidade. O próprio Platão já conseguiu diagnosticar isso de uma maneira bastante interessante, né? Como é que determinados ritmos acabam tendo efeitos diferenciados no espectador à medida em que ele está acompanhando um determinado verso ou não, né? Então, isso é bastante interessante. Eu tentei, na medida do possível, eu não faço exatamente nenhum diálogo com nenhum autor específico,
mas naturalmente essa tradição toda está de certa forma sendo envolvida na produção do verso, naturalmente, como você falou, né, em alguma pegada até mística também, em alguns momentos, mas que decorre um pouco de todos esses estudos, né, que a gente vai fazendo, que acaba marcando muito, principalmente a maneira pela qual eu vou compondo os versos, né? Eu só queria acrescentar ali que o prefácio quem faz desse livro é o Tiago Liafuc, que também é lá da Paraíba, né? Também é um nordestino. Então, mais um aí integrante dessa grande cultura nordestina aí de peso. Legal. Conexão aí. Muito bom. Muito Legal, bom. uma rede aí. Bom, então, queria que vocês dissessem, André, onde está a venda, como é que o pessoal consegue, por favor. Os meus livros estão à venda nos respectivos sites das editoras, né? Então, A Última Noite de José Wilker saiu por uma editora de Minas chamada Causa e Letras, tá? Que é maravilhosa, tem autoras e autores brilhantes que estão lançando por ela, né? É uma editora nova, então você pode procurar lá. O Quebranto é no site da editora Patois, mas os 2 livros podem ser comprados também diretamente comigo. Eu estou nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, então me procura lá, André Balaio, né? Manda uma mensagem no direct. A Última Noite, eu tive o prazer de colocar à venda aqui no Rio, né? Justamente fazer esse contato em 3 livrarias que eu gosto muito, que é a própria Travessa, onde eu lancei o livro, uma livraria que eu amo, que fica aqui perto da minha casa, aqui na Tijuca, que é a Casa da Árvore, que agora tem um café e livraria Casa da Árvore, e a Folha Seca, que fica na Rua do Ouvidor, né, ali no centro do Rio. Então, quem também vier aqui no Rio e quiser conhecer essas livrarias, meus livros estarão lá também. Deixa eu só passar. Muito obrigado. E, Matias, como é que está a venda? Eu vou botar aqui, compartilhar a tela, acho que vocês vão ver, né? Como é que está a venda do Ninguém Há de Doar-se a Dois Amores, ô Julieta? Legal, né? Essa é uma das possibilidades boas do Rio, né? Me deu até saudade agora da Livraria Travessa, porque já era uma rotina passar ali pela 7 de setembro e ficar horas e horas. Às vezes eu ia em Botafogo também, né? É bem perto da estação ali, então adorava. Tem até o cinema na frente também, né? Faz todo o programa. Aquela área ali é maravilhosa. Ali é muito bom mesmo. Deu saudade, né? Mas o meu livro está aí, né? Você está colocando em destaque aí, está no site da própria Folheando, saiu pela editora Folheando. A edição ficou muito cuidadosa também, muito bacana, a edição do editor Douglas, que teve um trabalho aí esmerado, um trabalho incansável. Agora mesmo ele já publicou a listagem dos novos autores, né, que vão ser publicados pela editora, então está sempre se renovando. E eu gostei muito do produto final, né? Então, a princípio, vocês podem encontrar aí no próprio site da editora Folheando, chega bem rápido também, o frete é gratuito para o Brasil todo. E também podem me encontrar no Instagram, também estou lá na rede social, e pode me pedir também via direct, que eu tenho alguns exemplares aqui também, estou programando um lançamento aqui regional. A ideia é levar alguns exemplares aí para o Rio, né? Eu falei para o André que mês que vem eu estou indo aí para o Rio, então eu devo levar alguns exemplares também para distribuir para os amigos. Legal. Mas a princípio está no site da editora, vocês encontram o livro também. Ok. Meninos, muito obrigado, foi um prazer, parabéns aí pelas obras, né? Processos muito bonitos. E vamos então consumir, né, nossa cultura brasileira, né, que está aí para ser antropofagizada. Então, deixem seus comentários aqui embaixo, que isso ajuda bastante. Deixe uma curtida e, se quiserem, comprem pelos links aqui que a gente vai deixar. Meninos, uma boa noite. Muito obrigado. Até mais.
Obrigado, Afonso e Matias, pela conversa maravilhosa. Tá? Espero Adorei voltar também. mais vezes. E, Matias, espero você aqui no Rio, para a gente... Pode deixar, vamos combinar então. Combinar, não marcar. Chamem o José Wilker. Carioca de marcar, né? e nunca tem. Mas, tá bom. Chame o José Wilker também. Então, o José Wilker, ele vai estar lá, o fantasma dele ele vai estar lá. Tá certo. Uma cachaçinha para o santo. Obrigado, boa noite. Valeu, tchau. Gente. Um abraço.